primeiro tecido de roupa que você tem que conhecer é o algodão. O algodão é aquela roupa que a gente já tá acostumado, né? Todo mundo já usou uma camiseta de algodão em algum momento. É o mais tradicional deles. É o mais usado. E ele é uma fibra que ela tem um comprimento médio. E você vai entender que a gente vai falar muito sobre o comprimento de fibra, principalmente em algodão, nos próximos minutos. Ela é uma fibra natural, porém, o jeito como ela é tratada vai mudar aí qual que é a qualidade, qual que é a maciez, qual que é a durabilidade, o tipo de malha que fazem vai mudar bastante também. Mas no geral, o algodão é um tecido que ele absorve muito suor, ele não evapora muito bem o suor, então ele tem um problema de, sabe quando você tá andando na rua e sua camiseta fica molhada, fica com asa, fica com as costas molhadas? Isso é por conta do algodão, né? Ele tem essa coisa daí. Mas ele é muito bom, ele costuma amassar mais fácil, mas ele tem uma estética mais casual, mais estruturada, que a gente costuma ver mais no dia a dia. São confortáveis e talvez o maior diferencial do algodão é o preço, porque ele costuma ter um preço mais acessível do que outros tecidos aqui, principalmente por ele ser comum. E pra gente falar de tecido, a gente vai precisar falar de algumas coisinhas básicas que você precisa entender que acaba entrando no meio, tá? Que é a trama, que é como é estruturado esse tecido, de como ele é passado. Pode ser de algodão, mas o jeito como ele é feito dá uma outra característica pra ele. A textura, seja o jeito como você vê o tecido ou como você toca ele, isso muda. Então você vai ver algumas camisetas de algodão que você vai olhar e fala assim, pô, essa camiseta é de algodão, mas essa aqui parece mais leve. Aquela é de algodão também, mas ela parece mais pesada. Por quê? Porque ela às vezes tem uma trama maior, ela tem uma malha mais grossa, ela foi feita de um jeito diferente, mas ainda é o algodão. Sacou? E outro que é muito importante, que eu vou só citar aqui e depois você vai ver como entra, que é a composição. Que nem sempre, ou aliás, é muito difícil uma peça ser 100% um tecido só. Então, por exemplo, eu tenho uma camiseta aqui na minha mão. Essa camiseta aqui que eu tô, ela tem, olha aqui, ó, tá na etiqueta dela, 92% modal e 8% elastano. Tá vendo que tem aqui na etiqueta? Porque o elastano normalmente é o que dá esse, tá vendo aqui, ó, que ela dá uma esticadinha? Ele dá essa esticada. Então muitas camisetas que a gente vê hoje, muitas camisas, muitas peças, elas são uma mistura de elementos, elas não são uma coisa só. Então você precisa entender qual que é a composição daquela peça que você tá comprando. Esse é o primeiro ponto. Então você vai ver às vezes um tecido que vai falar, ah, isso aqui é Pima. Aí tu vai olhar e falar assim, pô, ele é 75% Pima, 25% outra coisa. O outro vai ser 100% algodão egípcio, ou 100% Pima, ou 100% Tecmodal. Então você vai ver que você vai achar tipo algumas peças que são diferentes. Então às vezes vende-se a peça como sendo uma coisa, mas ela no geral, ela é outra, entendeu? Na composição dela é outra, por isso que peças têm texturas diferentes. Vamos falar agora, por exemplo, do modal. Modal tá super na moda, a galera adora a camiseta de modal. E é um tecido de uma fibra semissintética, que ela é feita a partir da celulose e da madeira de faia. Olha que loucura. Então é da mesma família da viscose, mas ele tem um processo mais avançado, que deixa ele mais resistente, mais confortável. No geral, o modal é o quê? É uma camiseta muito leve. O modal é uma camiseta que é um tecido que ele tem esse meio termo entre o natural e o sintético. Ele tem uma respirabilidade muito boa, é difícil pegar cheiro, ele tem uma transpiração melhor, então é difícil ele ficar com suor muito acumulado na camiseta, que nem é uma de algodão tradicional. É bom pra roupa íntima, é bom pra calor, é bom pra dia quente, é bom pra meia. Ele é um tecido que ele mantém a cor muito bem, né, por causa do jeito que a fibra dele é feita, então ele é difícil ele desbotar ao longo do tempo. Porém, ele é um tecido que ele tem um caimento diferente, ele é menos estruturado, ele às vezes fica escorrido no corpo. Então às vezes o cara não quer que a camiseta marque muito tetinha, não quer que marque muito barriga, o modal é meio ruim pra isso. Mas o modal é muito confortável pro dia a dia. Cara, pra você ter uma modal no dia a dia, extremamente confortável. Então a gente vai ter tecidos que são mais naturais, tecidos que são mais sintéticos. E hoje eu vou tentar explicar cada um desses tecidos e para que serve cada um deles. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Esse é meu novo canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, quero convidar você para se inscrever por aqui. Esse é meu canal novo, eu tô precisando de muita ajuda de vocês aqui na sua inscrição. Então não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever. Estamos indo rumo a 250 mil inscritos, né? Então estamos nessa busca daí, conto muito com a sua inscrição. E quero agradecer a participação dos meus queridos amigos da Hering nesse vídeo daqui. A Hering tá lançando a coleção de outono 2025 deles, com lavagens e modelagens renovadas, muito versáteis, ideais para essa virada de clima. A meia estação pede peças que vão te acompanhar em todo lugar. As peças da Hering têm uma proposta
gosta, descomplicada, mas cheia de estilo. E os lançamentos de básicos da Hering não podem faltar no seu guarda-roupa. Ó, eu tô usando aqui tudo peça da Hering nesse look daqui e quero avisar pra vocês que todas elas estão disponíveis no tamanho P ao XGG. A Hering é o lugar ideal pra você montar um guarda-roupas completo. Das peças mais casuais até as peças mais formais. E usando o cupom de desconto Edson15, tanto no site como no aplicativo, você tem 15% de desconto nas suas compras lá na Hering. Então, dá uma olhada no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e aproveita. Próximo que a gente vai falar é do algodão Pima. Tanto o algodão egípcio como o algodão Pima, eles são fibras mais longas do algodão. Então eles têm um tratamento diferenciado. Então você vai ver às vezes no microscópio o algodão tradicional, você vai ver que ele é meio com umas pontinhas soltas assim. Você vai ver o Pima e o algodão egípcio, você vai ver que ele é mais retinho e ele é mais longo, né? E isso faz com que ele tenha um toque mais sutil. A diferença deles é muito pouca, né? Mas o Pima, ele tem uma fibra de 35 milímetros e o algodão egípcio tem uma de 40 milímetros. Então, uma diferença de 5 milímetros de uma para outra. O Pima, ele tem um toque mais macio, ele tem um toque mais leve. Pô, pro calor o Pima é muito bom. Ah, editor, tô muito problema com roupa pro calor. Prioriza Pima ou egípcio. É muito bom, tá? Então se você não quer usar o Tech Modal, porque ele acaba sendo um pouco mais escorrido, o Pima e o egípcio ajudam isso, tá? O egípcio, eu tenho uma camiseta de algodão egípcio, ela é muito boa. Muito boa. E eu sinto que ela é um pouquinho mais estruturada do que o algodão Pima. Então, assim, eu acho o egípcio pra mim melhor. Mas às vezes você tem... Essa aqui que eu tô é uma camiseta super cotton Pima da Hering também. Ela é muito boa, muito gostosa. Eu gosto muito dela. Às vezes você entender isso já ajuda muito. Tipo, eu passo muito calor na rua. Ah, é porque eu uso preto? Não, às vezes é porque você usa o tecido errado. Às vezes não é nem a cor necessariamente que faz você passar calor, mas o tecido da camiseta. Você usar uma camiseta preta de Tech Modal, você vai passar muito menos calor do que você usar uma de algodão, com malha dupla, né? Uma malha grossa. Você precisa entender exatamente qual que é o tecido que você está usando. Agora vamos pro próximo, vamos falar do poliéster. Poliéster, ele é usado muito porque ele é muito barato, tá? Ele é uma fibra sintética e ela não permite o calor circular. O poliéster, ele tem sido muito usado hoje, eu tenho visto, para complementar tecido. Então você vai achar, às vezes, uma peça que é tipo 60% uma coisa, 40% poliéster, 70% não sei o que, 25% não sei o que e poliéster. Então eles usam o poliéster para dar uma incrementada ali no material que você tá usando. Mas o poliéster, normalmente, ele é mais quente, ele é mais brilhoso, ele amassa menos, ele não retém água, então ele evapora muito água, né? Diferente do algodão. Porém, ele é muito quente, tá? Ele é muito quente. E aí você vai achar o nylon, que é o quê? Ele é uma fibra sintética, só que ela é mais trabalhável, é menos pior do que o poliéster, né? Então ela costuma ser mais respirável, costuma ser mais leve, mais durável, mas ela também tem essa questão de não ter uma troca boa de calor com o meio ambiente, né? Então você acaba transpirando um pouco mais usando ela. É muito usado em roupa de academia o nylon. Tem muita roupa de academia de nylon, shorts de academia de nylon tem muito também, calça de nylon tem muito, assim, principalmente porque ela tem uma durabilidade, né, e uma resistência muito boa. Então a galera aposta muito em calça de nylon porque é um tecido que dura bastante. E a gente pode falar do outro, que é a poliamida. Aí a poliamida é um tesão pra quem faz exercício, tá? Eu priorizaria um pouquinho mais a poliamida. A poliamida, ela é feita de nylon, porém, ela é feita pra ser mais respirável do que o nylon. Então você vai ter uma peça que ela é leve, ela é gostosa de ser usada, ela é mais respirável, então ela tem um toque mais leve, ela é resistente também, e só que ela tem as mesmas características aí do nylon, de uma secagem rápida, de não absorver suor. Então, entre todas as opções, eu priorizaria ali pra correr, pra fazer uma academia, ou Tech Modal, ou uma poliamida, tá? Tem um outro tipo de algodão, que é o algodão orgânico. Ele costuma ser bem caro, e a diferença dele normalmente é que ele é um algodão que ele é feito sem o uso de pesticida, de fertilizante químico, então ele normalmente tem uma pegada mais ambiental, ele é um algodão mais difícil de ser achado, e o algodão orgânico costuma ser um pouco mais caro, tá? Ele costuma ser bem mais caro porque ele é muito específico, tem que ter um controle de onde veio, existe toda uma questão de quanto que o algodão causa de desperdício de água no meio ambiente, né? Para você plantar algodão, para você pintar algodão, tem muito despejo de dejetos, muita sobra, é uma indústria que polui muito, né? Então o algodão orgânico é meio que uma tentativa de ser um algodão mais sustentável, tá? Próximo que a gente vai falar é o linho, que é um tecido natural. E o linho, ele tem um toque muito leve, ele é muito bom pro calor, uma troca de calor muito boa, ele é uma coisa muito gostosa, ele é muito leve, ele é perfeito pro verão, porém ele costuma ter uma textura levemente mais áspera, apesar de ser leve, apesar de ter uma respirabilidade boa, e ele costuma ser um pouquinho mais caro, e ele tem um problema que é o problema que afasta muita gente do linho, né, que ele amassa muito. Então o que a galera costuma fazer? Misturar linho mais alguma coisa. Isso é muito comum. Eu já vi camiseta, eu já vi camisa, eu já vi um monte de peça que mistura linho mais não sei o que, pra tentar tirar aquela impressão de amassado do linho, né? Pro calor, o linho é perfeito. Cara, eu moro em região muito quente, moro em região não sei o que, linho.
Vai de linho, que é sucesso. Viscose é um tecido, é uma fibra sintética também, caimento leve, toque macio, alta respirabilidade, bom pro calor, muita gente gosta também. O problema é que ela pode encolher com o tempo, mas é um tecido que a galera também usa pra misturar em muita coisa também. Tem o jeans, né, que o jeans ele não é necessariamente um tipo de... Ele é a trama que aqui a gente vai entrar na questão de trama, tá? Que o jeans e a sarja é o tipo de trama que fazem com o algodão. Só que o jeans ele costuma ser muito resistente, né? Então ele é um tecido duro, resistente. Ele foi usado inicialmente para trabalhadores que iam trabalhar em minas, né? Então a gente tá falando de uma peça que foi feita para durar. Qual que é a parada do jeans? Você tem que olhar qual que é a trama dele e qual que é, tem até um número que eu esqueci agora, que é a densidade do jeans, né? Então você vai ter jeans mais leves e jeans mais pesados. O jeans mais pesado, ele costuma ser o jeans mais resistente, mas ele acaba sendo um jeans mais quente, só que é um jeans mais durável, né? Então o jeans é um tecido, quando a gente vai falar de jeans, a gente tá falando de resistência, tá? Tem a lã, que é usada pro frio. E a lã vem das ovelhinhas, né? Que os caras vai... Já viu a ovelha que serve pra gerar lã? Meio gordinha, assim, ela fica meio... Aí o cara vem... É um tecido natural e ela pode variar, né? Tem a lã fria e a lã grossa. E ela tem um excelente isolamento térmico. Ela é muito boa pro inverno, né? Pra você evitar perder calor do corpo. Mas muitos lugares usam ela no calor, sabia? No deserto tem muita peça de lã, porque ela evita que seu corpo esquente a mais do que tá. Entendeu? Então ele mantém o seu corpo na... Pelo menos eu ouvi falar isso, né? Posso estar muito enganado, mas pode ser uma fake news, mas é uma fake news muito difundida, né? Por falar em frio, vamos falar do moletom. O moletom, ele é uma mistura de algodão com poliéster. Então o moletom, ele costuma ser para uma peça mais casual, então ele é muito confortável, ele tem um toque mais leve, ele tem esse toque muito perfeito para ficar em casa, ele não costuma ser tão estruturado, né? Ele costuma ser mais escorrido. Muita gente usa moletom para treinar, né? Ela é uma coisa mais leve e normalmente é um pouco mais barata, né? Sarja é a mesma coisa do jeans, tá? É tipo jeans, só que ele é mais leve, né? Então ela é muito usada pra jaqueta, pra calça, pra tecidos um pouco mais grossas, né? E ele tem um toque mais macio que o jeans e uma durabilidade boa também. Mesma coisa serve pro tino. Então a gente vai pegar uma calça que a gente quer às vezes com um tecido menos duro, com caimento mais leve, mas que não seja tão leve. Então a gente vai pra tino, pra sarja, tá? E aí tem o couro, que ele não é necessariamente um tecido, né? Ele é um material, né? E o couro, né? Ele é a pele do bichinho, é isso, né? Passa por uma pintura ali, uma lavagem. Tem o elastano, que elastano a gente vai ver em muita peça de roupa, porque ele é uma fibra sintética que ela estica, ela é muito famosa por esticar, né? Mas o elastano ele é muito usado para misturar, para dar uma leveza e esticar mais o tecido. Então tem muita calça jeans com elastano, então ficou super comum misturar jeans com elastano para o quê? Tirar um pouco daquela coisa dura do jeans e que fica mais confortável de usar no dia a dia, né? Porque você bota o elastano, ela fica mais flexível, você dá um toque diferente pra sua calça. Tem a seda, que aí aqui a gente vai falar de uma... Também é natural, é feita do bicho da seda, que ela é muito lisa, tem a superfície brilhante, é muito leve. Porém, ela costuma chamar um pouco de atenção por causa do brilho dela, né? Então acaba sendo uma coisa que acaba sendo meio chamativa e é muito caro também, tá? E aí a gente fala de todo tipo de composição, mistura, tem um monte de outras coisas aqui que daria pra gente falar de canelado, veludo, daria pra gente falar de um monte de coisa que tudo isso é mistura de tecido e tudo mais, tá? No geral, isso aqui é basicamente os principais tipos de tecido que você vai ouvir falar ou de composições que você vai ouvir falar pra sua roupa, tá? O que é importante você sempre saber? O tecido da roupa que você tá usando vai dizer e vai ditar como, vai ser o caimento dela no seu corpo, 2, qual que é a sensação de calor que você vai ter com ela e 3, como é que vai ser o envelhecimento dela, certo? Então, alguns tecidos vão demorar mais para desgastar, outros vão demorar menos, principalmente por causa da trama deles. Alguns tecidos vão ser mais quentes, alguns tecidos vão ser mais frios e alguns tecidos eles vão ser mais estruturados, vão ficar mais retinhos, outros vão ser menos estruturados e vão marcar mais o seu corpo. Tá bom, faltou um monte de coisa, eu sei, eu tentei fazer o guia mais simples possível, mas foi o que deu, tá bom? Aproveita que você chegou até aqui, eu já fiz um vídeo com as principais tendências de moda masculina pro próximo ano. Não esquece de usar o cupom Edson15, tanto no site como no aplicativo da Hering, para ter desconto nas suas compras. Link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, valeu, é nóis.